Dando continuidade, vamos falar sobre o cone, sobre o projetado do cone, tá? Aí o cone, forma básica também, tá? Você tem em mente o seguinte, base com base, topo com topo. Aí no cone tem uma parte interessante, é o seguinte, você tem que saber a direção da fonte de luz, ela tem que estar paralela a 90 graus em relação ao cone. Como assim, né? Imagine só, eu tô vendo o cone aqui de cima, tá? Formado o cone aqui de cima, aqui, ó. Pra vocês entenderem melhor. Eu tenho a fonte de luz aqui, tá? A base da minha fonte de luz está aqui, ó. A fonte de luz está aqui. A linha, ó, 90 graus de relação. Então o corte que eu vou ter no cone vai ser esse aqui. Então a minha sombra projetada é essa. Se eu tivesse a fonte de luz aqui, ó, ela vai ficar paralela ao cone, ó. Então o corte da sombra é este, tá? Ah, se eu tivesse desse lado de cá, mesma coisa, ó, 90 graus. Então o corte para ser a sombra projetada vai ser desse jeito, tá? Então, o cuidado que você deve ter é esse. Então, vou mostrar aqui. Então, tem um cone. Vou colocar minha fonte de luz. Vou colocar a fonte de luz perto aqui para não ser dar uma sombra muito comprida. Então, ó, fonte de luz, base. Reduz que tá reto, né? Deixa eu ver aqui. Tá ótimo. Aqui a base da fonte de luz e aqui a nossa fonte de luz. Então, vou colocar a linha cortada aqui, ó. Aí eu encontro, desculpa, eu pulei um pedaço aqui, ó. Eu tenho que encontrar o centro desse cone, tá? Peguei aqui, ó, a ponta do cone, desci a linha vertical, fazer com esse lápis aqui mesmo. Vertical. Tracei uma linha aqui só para referencial. Encontrei um meio da base do cone. Então, a partir desse meio aqui, ó, vou determinar a inclinação, relação à minha fonte de luz. Colocar aqui, tá? Então aqui, ó, a partir do momento que eu faço isso, automaticamente eu corto o cone em duas partes, tá? Aí eu venho na fonte de luz, tá? Coloquei aqui. Lembre que é o que? Base com base, topo com topo. Então, qual a base do objeto aqui, referente ao cone? Essa aqui, ó. Por que a base? Porque o topo só tem uma aresta. Então, a base dessa aresta é aqui embaixo, ó, no centro dele certinho. Então, topo com topo, base com base. Aí eu vou fazer esse risco aqui, ó. Peguei. Vou fazer outra cor. Vermelho. Risquei fora, tá? Aí eu venho com o azul, topo do objeto, com a fonte de luz, ó, tá? Então, a altura do meu cone projetado na sombra é esse aqui, ó. Ela não passa daqui. Só que eu quero encontrar o resto da sombra. Então, aqui, quando eu faço esse corte aqui, ó, paralela à fonte de luz, automaticamente eu sei o que a minha sombra começa aqui. Vai ser projetada direção aqui, ó.
Aí eu venho fazer ela com preto. Automaticamente eu devia cortar aqui, ó. Ia passar dentro do nosso cone. Só que acontece o seguinte: cada parte dessa aqui, ó, eu cortei aqui, deveria assim, ó, fazer assim, ó. Vem do lado, vem do outro, tá? Então eu devia passar dentro da base do cone, só que a base do cone tem massa, tá? E essa massa é o seguinte, essa massa ela tem sombra, ela vai dar essa sombra a essa massa projetada no chão. Então aqui, ó, aí eu vou pegar a parte maior, tá vendo na beiradinha aqui, ó. Ela vai se encontrar, ó. Lá, então, a sombra do cone, ele começa aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho essa massa aqui, ó, da base do cone. Então, projetando ela aqui, ó. Então, a sombra do nosso cone, tá? A sombra do nosso cone é essa aqui, ó. Tá? Então, ó, lembrando, isso aqui também é para vocês não esquecer, tá? Se eu chegasse, visto de cima, ó, a fonte de luz está aqui, tá? O meio do nosso cubo está aqui, então a fonte de luz é 90 graus no nosso cone, tá? Vai puxar e ela vem assim, ó. Então só que aqui, ó, esse espacinho vai dar sombra. Tem massa, então você começa na lateral dele, ó, o máximo possível para você pegar tangenciamento da linha, ó. Então a sombra projetada, nosso objeto é esse. A sombra é vista de cima, tá? Ó. Ok? Então, bora fazer a pirâmide, tá?